Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Segunda-feira é dia de Hunter Responde, né galera? Nosso quadro semanal que acontece às segundas. Tô lembrando que se você quiser mandar a sua pergunta, basta você utilizar a hashtag Hunter Responde seguida da sua pergunta. Ela será respondida em vídeo, eventualmente em alguma segunda-feira. Galera, como sempre, link para o nosso Discord na descrição desse vídeo. Aproveita e te lembra você fortalecer com aquele likezão já aqui no início, ajuda demais para você não poder esquecer. E também já te convido a se inscrever nesse canal aqui, que é totalmente focado em Hunter x Hunter. Então, rapaziada, só bora ver o que a gente tem pra hoje. Pergunta enviada pelo Wallace Magalhães Bispo. Quem é Jairo? É a primeira vez que vejo falar nesse nome. O Jairo basicamente era o manda-chuva, era o rei do NGL, né, cara? Era o cara que controlava o NGL pelas sombras, com várias questões de droga e coisas maliciosas também. NGL, se talvez você não se lembrar, era o New Green Life. Era aquele local onde basicamente se passou o arco das Formigas Quimera. Durante os acontecimentos do arco das Formigas Quimera, o Jairo foi devorado pela rainha, ou seja, ele foi capturado, morto e devorado. Só que ele retornou como uma Formiga Quimera. Entretanto, ele tinha uma grande força mental e também uma determinação, e as ordens da rainha não surtiam efeito no Jairo. Porém, além disso tudo, o Jairo voltou como uma Formiga Quimera, como eu já falei, mas ele voltou em posse de todas as suas lembranças. Ou seja, ele só deixou de ser um humano, ele continua com todas as suas memórias da sua vida passada. Ele também detesta a humanidade e a gente tem um ótimo background para isso, e assim, me espanta um pouquinho de você não ter, talvez você tenha visto e acho que você não tá se lembrando. E é um background bem pesado e bem legal do Jairo. E explica do porquê dele odiar a humanidade tanto assim. Além disso, como eu falei, ele controlava o NGL pelas sombras, com diversos esquemas maliciosos e malignos. E o maior objetivo do Jairo é espalhar o mal pelo mundo, já que ele nunca foi considerado um ser humano. Ou tratado como um ser humano. Tá tudo junto. Vale frisar também que ele parecia ser um líder muito carismático, porque até o Elfin, que tinha posse de algumas lembranças suas, se recordava do Jairo, e que para o Elfin, o verdadeiro rei não era o Meruem, e sim o Jairo. A gente vê isso também aí durante o anime e no mangá. E agora eu vou citar um pequeno trecho aqui do mangá para vocês, meus amigos. Gon e Jairo acabaram não se conhecendo e Jairo deixou a cidade, desaparecendo em seguida. Se isso foi vantajoso para os dois, ficará sem resposta, até eles se encontrarem eventualmente. Olha que deixada do Togashi. Cara, seria muito interessante que a gente possa ver o Jairo no futuro. Então, senhor Wallace, quando você terminar esse vídeo aqui, termina de ver o vídeo, você tem um dever de casa. Você vai ler o finalzinho do capítulo 203 e o início ali, ou até o capítulo 204, e vai assistir o episódio 80 da animação de 2011, meu amigo. Porque você perdeu uma coisa muito boa, uma projeção muito interessante de coisas que podem acontecer no futuro. Próxima pergunta foi enviada pelo Martim Marques. Se a pessoa que conjurou a ilha de Grid Island morrer, a ilha desaparece, sim ou não? Cara, por incrível que pareça, eu já vi muitas pessoas com essa dúvida. A ilha de Grid Island, ela não foi conjurada, tá? Ela existe de verdade no mundo de Hunter x Hunter. O Shaunark, depois que entrou em Grid Island, ele chegou a essa conclusão de que a ilha era verdadeira, já que eles são totalmente transportados para dentro do jogo. Ele conclui também que se a ilha de Grid Island fosse de fato um game, o que deveria ser transportado para dentro do jogo seria a alma deles e não eles completamente. Posteriormente a esta conclusão, o Shaunark e os outros membros da trupe entram em Grid Island de forma ilegal, não da forma oficial, que é utilizando o Joy Station. E lá eles encontram com o Razor, que é um dos Game Masters do game. E o Razor explica que Grid Island não pode ser acessado dessa forma, de maneira ilegal, somente pelo Joy Station, e ele dá um ban em todos os membros da trupe fantasma. Então Grid Island existe sim no mundo de Hunter x Hunter e é bem aqui, ó, dá uma olhada.
Próxima pergunta enviada pelo Matheus Alexandre. Explica os clones de fumaça do Hisoka no Exame Hunter. Seria um Hatsu de emissão ou materialização? Bom, se a gente considerasse aquele feito do Hisoka ali como um Hatsu de fato, teria utilizado o Nen de transmutação primeiro para poder dar as propriedades de uma fumaça à aura do Hisoka. E depois utilizaria o Nen de materialização para poder dar a exata imagem do Hisoka aos clones de fumaça. Mas vale ressaltar, tá, que não podemos considerar como um Hatsu aquilo ali, porque ao que tudo indica, não tem nada dizendo na obra, tá galera? Mas isso aí já é meio que um entendimento das entrelinhas ali das habilidades Nen e do Hatsu, das coisas em geral. Que uma pessoa que transmuta a sua aura em uma determinada coisa, meio que não pode transmutar em outra, tá? Não, como eu falei, não tem nada, mas é uma lógica a ser seguida. Próxima pergunta foi enviada pelo Feitan. Quê? Meu Deus, o Feitan tá aqui, galera. O Kurapika pode usar seus poderes em outras pessoas, fora a trupe fantasma? Eu entendi que ele pode prender um membro da trupe com a corrente. Só esse poder pode ser usado especificamente na trupe. O Kurapika possui 5 correntes: Chain Jail, a Dowsing Chain, a Holy Chain, a Judgment Chain e a Steel Chain. E aí a Steel Chain, quando utilizado com o tempo do Imperador, ela se transforma em Dolphin Chain. Então a gente poderia dizer que o Kurapika possui 6 correntes. Dessas 6 correntes que o Kurapika possui, 5 delas ele pode utilizar em qualquer pessoa. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. A única corrente que é de uso exclusivo da trupe fantasma é a Chain Jail, ou a corrente do aprisionamento. E é com ela que ele aprisiona os membros da trupe fantasma e força um Zetsu neles. E aí eles não podem utilizar as suas habilidades nem, consequentemente, não podem usar sua aura de forma alguma. Essa pergunta foi enviada pelo Extreme Otaku Gamer. Que tipo de jogo você acha que seria o ideal para adaptar Hunter x Hunter? Por exemplo, no estilo da franquia do Naruto Storm, que é pura luta, ou Dragon Ball Kakaroto, que mistura com RPG? Mano, seria incrível demais se fosse adaptado como Dragon Ball Kakaroto. Eu tenho esse jogo, já joguei bastante, cara, e eu adoro esse game. É divertido, é legal pra caramba, não é só porradaria, você tem liberdade pra andar ali com os personagens. Cara, é muito bom. E eu também adoro RPG, né? Imagina a gente poder controlar os personagens de Hunter x Hunter pelos diversos locais do mundo de Hunter x Hunter. Lá na Ilha da Baleia, Yorkshin, Grid Island, cara, seria incrível ter essa liberdade que tem em Dragon Ball Kakaroto. Vou falar pra você, cara, não faz isso comigo não, o coração fica até acelerado. Cara, seria muito bom, porque a gente não teve ainda um jogo de Hunter x Hunter decente, né, cara? Todos os outros jogos eram ali legaisinhos, umas paradas meio nada a ver e tal. Cara, tinha que ser feito algo como fizeram aqui nesse game de Dragon Ball, que, na minha opinião, é o melhor que já foi feito até hoje. Imagina a gente controlar o Hisoka, ou então, de repente, passar o protagonismo pra trupe fantasma lá na cidade Meteoro, quando eles lutam com as formigas quimera. Cara, seria maravilhoso, seria muito legal. Pô, eu ia ficar muito feliz mesmo. Essa pergunta aqui foi enviada pelo Pedro Omena. Explica as habilidades de teleporte, como podemos fazer condições e restrições. Um abraço aí pelo Pedro Omena, que é membro aqui do canal. Tamo junto, meu querido. Obrigado. Bom, o básico é que habilidades de teleporte são utilizadas com o Nen de emissão. Então, para utilizar a habilidade de teleporte, seria interessante ser um manipulador, um emissor, um aprimorador. Esses 3 grupos iriam muito bem também. Transmutação, teria 60% ali. Especialização também. Acho que o grupo que ficaria mais complicado seria o grupo contrário ao da emissão, que é a materialização, onde teria apenas 40%. E também não estou falando que é impossível, daria para fazer, mas seria muito complicado. Uns outros grupos seriam até de boa, só a materialização ficaria excluída desse grupinho aqui de que pode utilizar o teleporte. Pode utilizar, mas com mais dificuldade. E é bom frisar também, galera, uma coisa bastante interessante, que os teleportes em Hunter x Hunter, eles são diferentes do que a gente vê, por exemplo, em Dragon Ball. Perceba que geralmente se abre uma fenda temporal que liga um espaço com outro. Então, basicamente, o que a gente tem aqui em Hunter x Hunter é um buraco de minhoca, né, galera? E qual a função do buraco de minhoca? Encurtar um local ao outro, né? Deixar os locais mais próximos, locais que são distantes, um
em relação ao outro. Dessa forma, a gente vê o soco remoto do Leório, é um exemplo também, e a gente tem aquele carinha lá de Grid Island que tem uma habilidade que é basicamente a mesma do Leório, né, cara? Então, basicamente, para um emissor fazer uma fenda temporal que se abra e mande ele para um local que não seja tão distante, alguns metros, é um trabalho bem tranquilo. Agora, fazer uma fenda temporal que te leve para um local onde você nunca esteve é inviável. Para poder fazer alguns quilômetros, precisaria de uma condição bastante interessante para poder justificar. De repente, restrito a utilizar uma vez por dia, um gasto de aura muito exagerado, uma condição que justificaria. E uma maneira de poder quebrar esse problema de distâncias seria utilizar uma marca feita com o NEM. Quando você utiliza uma marca, você meio que intensifica a sua habilidade NEM. E sabe o que é isso aqui interessante? Eu não sou muito conhecedor de Naruto não, mas se eu não me engano, o Minato tem uma habilidade parecida, né? Ele utiliza marcas nas kunais e consegue fazer teleporte. Eu tô certo, galera? Eu realmente não sou conhecedor de Naruto. E é basicamente o que você faria aqui no mundo de Hunter x Hunter, utilizar marcas para poder intensificar o poder da sua habilidade. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma habilidade aqui de teleporte que pode me levar para qualquer lugar. Porém, eu preciso seguir essas 3 condições aqui. A primeira é que eu preciso conhecer o local, a segunda é que eu preciso deixar a minha marca de NEM lá no local que eu quero ir. E a terceira, eu preciso fazer isso com antecedência e preciso ativar a minha habilidade também com antecedência. Isso aqui seria um exemplo de teleporte que poderia quebrar grandes distâncias. Lógico que não é nada também muito absurdo, mas poderia quebrar algumas grandes distâncias com essas condições aqui. Então, rapaziada, esse foi o Hunter Responde hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês a entender pelo menos uma parcelinha desse mundo magnífico de Hunter x Hunter. Como de costume, se quiser agregar alguma coisa, basta mandar lá nos comentários, que sempre no possível eu tô lá trocando ideia com vocês. Inclusive, desculpa, tá, galera? Eu não tô conseguindo responder todo mundo muito rápido. Eu tô numa correria, assim, horrível. Final de ano é complicado, tem as coisas do canal, coisas do trabalho, tá uma loucura. Mas eu prometo que eu vou respondendo sempre que eu posso, tá bom, galera? E agora eu vou indo, mas eu espero num próximo vídeo te encontrar aqui no mundo dos caçadores. Valeu!